bom dia. Nós vamos para a nossa segunda aula hoje, aí do panorama dos 4 evangelhos. No domingo passado nós vimos ali uma espécie de introdução geral, né, acerca de todo esse panorama. Nós tentamos responder-lhe algumas questões, né, como por exemplo, uma das principais ali foi por que nós temos 4 evangelhos e não apenas um único evangelho, né, um único livro no caso, né. Com relação à mensagem, nós vimos ali que há de fato apenas um único evangelho, uma única boa nova, né? Mas nós temos 4 livros, né, que contam acerca dessa boa nova, né, acerca de Jesus. E hoje nós vamos continuar vendo mais especificamente agora aqui o Evangelho de Mateus, certo? E antes de nós começarmos aqui a ver especificamente esse Evangelho, como eu fiz na semana passada, aí no esboço de vocês, todo mundo recebeu, tem uma pergunta aí. A primeira pergunta, tem algumas linhas para você responder. Na verdade, o esboço todo aí, ele tem alguns espaços para preencher, né? As tabelas, você vai olhar nas outras páginas, algumas delas têm algumas informações faltando, né? É para você ir preenchendo à medida que nós estamos seguindo aqui na lição. Mas eu queria que vocês respondessem essa primeira pergunta aí agora. Eu vou dar um tempinho. É um pouco grande, mas eu vou ler aqui. Considerando que o termo grego, o termo aí para evangelho significa boa nova, sendo, portanto, uma única e singular mensagem de salvação, nós vimos isso no domingo passado. A pergunta é, por que o cânon cristão preservou quatro relatos distintos da vida de Jesus, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, em vez de apenas um, harmonizando-os em uma única e completa biografia? A pergunta é só para ver se vocês aprenderam mesmo, mas a pergunta é basicamente por que nós temos 4 livros, né, 4 evangelhos e não apenas um, já que eles contam, de certa forma, a mesma história. Vou dar um tempinho para você responder, depois a gente vai compartilhar aí as respostas. Certo. Mais alguém? A Cindy quer falar? Vai, Cindy, fala aí. Tu respondeu, que eu vi. Mais alguém? Em resumo é isso, né? Vocês falaram, mas nós vimos ali na semana passada também, né, como o cânon, obviamente, toda a escritura foi inspirada por Deus, né? Então, obviamente, Deus quis que fosse dessa forma, né? Eu comentei ali que houveram tentativas e ao longo da história de tentar harmonizar, né, de fazer esse trabalho de transformar em um único livro, digamos assim, né? Mas o fato é que nós temos o cânon bíblico dessa forma, né? Nós recebemos a mensagem dessa forma, em 4 livros, né, contando sobre essa mesma narrativa, né, da vida de Jesus, seu ministério, missão, enfim. E o objetivo também, né, o propósito como vocês falaram, que nós vimos também, que é nós termos essa perspectiva mais completa, essa visão mais completa acerca de Jesus e do seu ministério. Por isso que nós temos quatro livros, né, que foram escritos por 4 pessoas diferentes, em contextos diferentes, dirigidos para pessoas diferentes. Então, de certa forma, mesmo que todos eles mantenham essa mensagem central, né, do Evangelho, mas cada um traz uma perspectiva diferente, né, traz informações diferentes, e que essas informações, né, todos os 4 evangelhos, eles não estão de alguma forma competindo entre si, né, mas eles se complementam e nos dão essa visão mais ampla da vida de Jesus, né, do seu ministério e dessa mensagem, né, de fato, né, da boa nova, né, que são os evangelhos. Então, na última aula nós vimos esse fundamento bíblico, né, e literário dos evangelhos, como a singularidade da mensagem do evangelho ela é revelada por meio de 4 perspectivas. E começando hoje e nas próximas aulas, né, nessas 4 aulas, nós vamos ver aí cada evangelho de forma mais específica, né? Hoje nós vamos ver o evangelho de Mateus, que tem como tema central aí Jesus, o Rei Prometido, e o Reino de Deus, né? Nós vamos ver aqui que Mateus ele dá muito essa ênfase à ideia de Jesus ser esse Rei Prometido, né? Na ideia da mensagem do Reino de Deus, né? O Reino de Deus que já se iniciou, né? Então, esse é o foco aqui, né, da narrativa do Evangelho de Mateus, que nós vamos ver um pouco mais de forma aprofundada, né? Mas nós vamos ver também, por exemplo, como Marcos enfatiza ali Jesus na ideia de sendo um servo, né, um servo poderoso. Lucas, por exemplo, vai
demonstrar ali o Filho do Homem perfeito, né, e universal, e João, que vai revelar o Filho de Deus eterno e divino. Então, cada um desses autores, né, cada um dos evangelistas, eles vão trazer uma perspectiva diferente, né, acerca de Jesus, e todas essas perspectivas juntas, elas nos trazem essa visão mais completa, né, acerca de Jesus, né, de seu ministério, da sua mensagem. Então, a ideia da aula de hoje, né, da lição de hoje, nós vemos aqui a mensagem central do Evangelho de Mateus, vermos a sua estrutura literária, os temas teológicos principais, né, como o Evangelho de Mateus revela Jesus como o rei, né, esse Messias prometido no Antigo Testamento, que estabelece o reino de Deus e também chama seu povo, né, a viver sob o seu governo. Como de costume, aí logo no início também do esboço que vocês receberam, tem a ideia central, que diz o seguinte: Mateus apresenta Jesus como o Messias rei prometido pelas Escrituras, cumprindo perfeitamente as profecias do Antigo Testamento e inaugurando o reino de Deus, chamando seus discípulos a viverem em obediência, santidade e missão. Então esse é um resumo, né, do que nós vamos ver aqui hoje, né, e da mensagem do Evangelho de Mateus. Bom, em primeiro lugar, nós temos o contexto e a autoria do Evangelho de Mateus. A identidade do autor, quem escreveu esse Evangelho. E o Evangelho, é importante destacar aqui que ele é formalmente anônimo, né? Não tem uma autoria ali explícita. No entanto, desde o século II, a tradição cristã ela tem consistentemente atribuído a autoria desse Evangelho a Mateus, o apóstolo, né? Que foi ali um cobrador de impostos. Então, com relação à autoria, né, a tradição cristã tem defendido, né, desde o século II, de forma consistente, que Mateus, o apóstolo, foi quem escreveu esse evangelho. Tem algumas características, algumas informações do próprio evangelho que nos ajudam a reforçar essa ideia, né, de que foi de fato Mateus, o apóstolo, quem escreveu. Aí, por exemplo, em todo esse debate, aí nós vemos, por exemplo, o testemunho de Papias, né, que foi o testemunho preservado ali por Eusébio, onde ele afirma que Mateus ele compôs ditos ou oráculos ali acerca de Jesus na língua hebraica, né? E esse documento ele começou a gerar alguns debates, né? Ele gerou alguns debates, porque alguns interpretam que Mateus, né, o apóstolo Mateus, ele escreveu uma coleção de ditos, né, de oráculos, né, acerca de Jesus, mas que não são o evangelho em si, né, e que depois foram usadas como base, né, por uma outra pessoa para compor o evangelho que nós temos hoje, né, o evangelho em grego. E outros vão dizer ainda que o evangelho canônico de Mateus, ele é na verdade uma tradução hebraica, uma tradução em grego da versão hebraico-aramaica em original. Então a ideia, né, que esses outros estudiosos vão trazer é que o evangelho ele foi escrito primeiramente em hebraico e em aramaico, mas depois foi traduzido para o grego, né? Só que a evidência linguística, né, se olharmos mais a fundo o Evangelho, né, pensando aqui na sua língua original, no grego, a evidência sugere que o Evangelho, na sua forma atual, né, como nós temos, obviamente nós temos uma tradução em português, né, mas pensando aqui na versão canônica, digamos assim, né, o Evangelho ele foi escrito em grego, né, e não parecendo ser uma tradução. E pensando sobre isso, sobre essa questão do idioma onde ele foi escrito, em que ele foi escrito, se nós pensamos em Mateus, né, como sendo o autor desse evangelho, né, o Mateus o apóstolo, como um ex-cobrador de impostos, ele teria sido fluente tanto em aramaico quanto em grego, né, e o que já traz, de certa forma, aqui reforça essa ideia de que, de fato, esse evangelho ele foi escrito por Mateus o apóstolo, né, porque ele teria sido ali fluente em aramaico e em grego, né? E nós vemos muitas características aqui no Evangelho que refletem essa natureza bilíngue, digamos assim, e esse amplo conhecimento do Antigo Testamento que são evidentes, né, no Evangelho, nesse livro. E um outro ponto, eu gostaria que você, inclusive, abrisse aí em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, o verso 3. Ele vai dizer o seguinte: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Eu vou ler só esse versículo, mas se você olhar o contexto aí do versículo 2 até o versículo 4, ele vai trazer uma descrição do nome aí dos 12 apóstolos.
E é interessante porque você percebe aí que há uma descrição específica quando ele fala sobre Mateus, né? Ele vai dizer que é Mateus, o publicano. O publicano ele era um cobrador de impostos, né? Um coletor de impostos no Império Romano. E é interessante se nós pensamos nisso aqui porque os outros evangelhos eles vão trazer também essa lista, né? Essa descrição aí dos 12 apóstolos, mas eles não vão trazer essa informação específica no nome aqui de Mateus, né? Não vai falar que ele era um publicano, que ele era um coletor de impostos. Então isso é algo específico, né, ou exclusivo aqui desse evangelho. Né? E como eu falei no domingo passado também, os evangelistas, os autores, eles não foram meros compiladores, né, de informações, por mais que talvez eles tenham dependido, quem sabe, de outros escritos, da própria tradição oral da época, mas eles organizaram todas essas informações e eles tiveram esse papel de, por exemplo, também omitir ou acrescentar informações que são exclusivas de cada evangelho, com o fim de enfatizar ali algo a mensagem, né, que eles queriam trazer, né, apesar de que, de novo, há apenas um evangelho, então eles manteram a centralidade da mensagem, né, mas cada um escreveu para um grupo específico, dentro de um contexto específico, e isso influenciou diretamente na forma como eles escolheram trazer ou omitir certas informações. Né? Então aqui nós vemos ainda mais uma evidência, mais uma informação que reforça essa autoria de Mateus, né? de que o evangelho ele foi de fato escrito por Mateus, o apóstolo, né? Porque é meio que numa ideia, né? Isso é interpretado numa ideia de como se fosse uma autodepreciação, né? Como se Mateus, o próprio Mateus estivesse escrevendo aqui e ele quisesse enfatizar quem ele era, né? De forma também, obviamente, demonstrar quão tamanha é a graça de Deus, né? Demonstrar que mesmo um coletor de impostos, alguém que era, de certa forma, odiado pelos judeus na época, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. Então, aqui é mais uma outra informação que reforça essa ideia de que foi, de fato, Mateus quem escreveu o Evangelho. Outro ponto, por exemplo, eu não vou lembrar aqui exatamente o texto, não sei se é o capítulo anterior, mas aquele relato onde Jesus chama Mateus ali, né? Ele vê ele lá e o chama, né, para seguir, Mateus prontamente o segue. Nos outros evangelhos, essa pessoa ali vai ser descrita com o nome de Levi, né? Só que aqui, no evangelho de Mateus, há uma diferença, que parece ser a mesma história, né, o mesmo relato, só que Mateus vai trazer o nome ali de Mateus, né? Uma outra informação também que é exclusiva desse evangelho e que também reforça essa autoria de Mateus para esse evangelho. Isso, deixa eu abrir aqui, isso. Nos outros evangelhos vai ser descrito como Levi, esse homem, né, trazendo esse mesmo relato. Então a gente vê de novo aqui uma diferença, né, de informações, né, que obviamente não é uma contradição, né, algo nesse sentido, mas aqui reforça essa ideia de que Mateus é de fato o autor desse evangelho. Então, com relação à autoria, basicamente é isso. E com relação à data e à proveniência, né, há um debate aí. E a maioria dos estudiosos modernos vai sugerir que esse evangelho ele foi escrito ali no período entre 70 e 100 anos depois de Cristo. Principalmente por assumir que Mateus, ele, de certa forma, se baseou também no evangelho de Marcos, que já havia sido escrito, né, o que colocaria esse evangelho após a datação de Marcos, e também porque certas passagens elas parecem refletir as circunstâncias da igreja após a destruição de Jerusalém, que foi por volta ali de 70 depois de Cristo. Só que, por outro lado, também há argumentos para uma data anterior a 70 anos depois de Cristo, né? Porque Mateus ele não chega a fazer nenhuma menção explícita ali à destruição do templo, e o evento ali ele é profetizado em uma linguagem que não depende de um conhecimento histórico, né? Ele não dependia de ter, de fato, visto aquilo acontecer, né? Era como se fosse ali uma profecia, basicamente, né? Mas para nós aqui, né, a maioria dos estudiosos tem defendido que o Evangelho ele foi escrito aí nesse período de mais ou menos entre 70 e 100 anos depois de Cristo. E a proveniência provavelmente a Síria, ou especificamente a Antioquia, é a localização mais provável, né? Porque isso inclusive explica o fato de
de o evangelho ele ter uma forte atmosfera judaica, né, mas também ao mesmo tempo ele favorece fortemente a missão gentílica. Então, com relação ao local, né, possivelmente, né, se acredita que a região da Ásia ali, da Síria, da Antioquia, mais especificamente, é a região mais provável. Então, fazendo um resumo aqui, né, e vocês têm uns espaços aí para preencher também, se não tiver preenchido ainda, mas com relação à autoria do Evangelho, primeiro, quem escreveu? Né, Mateus, ou Levi, né, o judeu e esse cobrador de impostos, é a ideia mais provável, né, que de fato ele foi o autor, né, do Evangelho. Isso tem sido defendido pela tradição da igreja, né, desde o início, e também pelas evidências que nós vemos aqui. Então, apesar de ser formalmente anônimo, né, o Evangelho, possivelmente ele foi escrito por Mateus, o apóstolo, que, como nós vimos aqui no capítulo 9, né, abandona tudo ali para seguir a Jesus, né, seguir a Cristo e ter a sua vida transformada. Né, um outro ponto aqui também acerca do autor é que Mateus, ele, por conta do seu ofício antigo, né, como cobrador de impostos, era exigido dele ter alfabetização, né, habilidade de registro, organização, escrita, o que explica também o estilo mais detalhado do Evangelho. Né? Então, mais uma vez aqui, mais uma outra informação que reforça, né, essa autoria de Mateus para esse Evangelho. Com relação ao público original, o Evangelho foi escrito mais especificamente pensando nos judeus convertidos, né? Ele tem uma forte mensagem voltada para o povo judeu, de fato, né? E comunidades cristãs que enfrentavam ali conflitos com o judaísmo tradicional. Né? E possivelmente ali também com relação ao público foi um período posterior, né, após a queda de Jerusalém, né? Provavelmente algo ali em torno de 60 a 100 anos depois de Cristo. E com relação ao contexto histórico, né, ele foi escrito tendo como esse contexto aí judeus em tensão, né? Eles estavam nesse conflito entre permanecer na tradição judaica ou seguir o Messias crucificado, né? E contexto também de algumas discussões severas sobre autoridade religiosa, interpretação da lei, identidade do povo de Deus. Então, basicamente esse é o contexto aí em que o Evangelho ele foi escrito, né, e para quem ele se dirigiu, né, como eu falei, o que influenciou diretamente a forma como o autor, aí, como Mateus, ele traz os relatos, né, como ele omite certas informações ou acrescenta certas informações que não estão presentes nos outros evangelhos. Até aqui ficou claro com relação à autoria, com relação ao público, ao contexto histórico? Alguma dúvida? Algo a acrescentar também? Se quiser, pode ficar à vontade. Em segundo lugar, nós temos o propósito teológico de Mateus. Né? E o propósito principal aí é provar, vai estar aparecendo aí para vocês, tem no folheto também, é provar que Jesus é o Messias prometido e rei legítimo que cumpre todas as promessas do Antigo Testamento. Então, algumas ênfases aqui de Mateus no seu Evangelho. Provar que Jesus é o Messias prometido, né, por meio de todo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Nós vamos ver, então, várias relações, várias referências a passagens do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus, e também apresentar Jesus como esse rei, né, que inaugura de fato, né, o reino de Deus, né, esse reino que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas que já se iniciou com Jesus, né, e que progressivamente está caminhando aí para o processo onde esse reinado vai ser pleno. Né? Então, algumas ênfases teológicas principais. Primeiro, com relação ao cumprimento profético, a ênfase do cumprimento profético. Nós vemos no Evangelho de Mateus aí uma série de referências, né, de como Jesus ele realiza, como ele cumpre as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então essa é uma das ênfases aí do evangelista, mostrar como Jesus, né, mostrar sobretudo ao povo judeu ali da época, como todas aquelas promessas que eles esperavam ali há tantos anos, elas estavam se cumprindo em Jesus. Então tem alguns textos aí também, você pode ler depois com calma, né? Fica o desafio, inclusive, durante a semana, quem sabe, ler todo o Evangelho de Mateus, né? Tendo em mente todos esses detalhes que nós vamos ver aqui hoje, né? Mas a primeira ênfase é essa, o cumprimento profético.
A segunda diz respeito ao reino de Deus, ou seja, que o governo soberano de Deus ele é inaugurado em Cristo. Então, há uma forte ênfase a essa mensagem, né, acerca do reino de Deus, esse reino que foi inaugurado por meio de Jesus. Uma outra ênfase diz respeito à autoridade real de Jesus, né? Jesus como ele é apresentado como esse rei que ensina, um rei que cura, que ordena, que julga, né? Um rei que talvez não era o tipo de rei que as pessoas talvez esperassem naquela época, né? Alguém com um poder militar ou algo nesse sentido, né? Mas Jesus ele é de fato esse rei, né? Mas de um reino que é eterno, né? Um reino vindouro, né? Não esse reinado terreno como nós comumente pensamos. Uma outra ênfase diz respeito à identidade do verdadeiro Israel, né, onde o novo povo ele é definido pela fé e pelo discipulado, e também uma ênfase na missão das nações. Né, o reino ele é destinado a todas as etnias, e tem um texto aí, o texto que nós conhecemos de Mateus 28, 18 a 20, que trata acerca disso, né, dessa missão da igreja. Nós já lemos aqui algumas vezes. Mas, então, basicamente essas são as ênfases aqui, as principais ênfases teológicas que Mateus traz no Evangelho aqui, né? E a expressão, um outro ponto aqui, é que a expressão para que se cumprisse, ela aparece 12 vezes no Evangelho de Mateus. Se você for depois olhar e tentar contar, né, essa expressão aí, para que se cumprisse, ela vai aparecer 12 vezes, né? E como eu falei, né, os autores dos Evangelhos, eles escreveram ali com uma intenção por trás, né? Até mesmo todas essas características aqui, até mesmo características de estrutura literária, elas podem nos ensinar algo, né? Então, se Mateus está falando tantas vezes aqui, trazendo tantas referências a profecias, né, no Antigo Testamento, né, nós podemos entender com tudo isso que Mateus ele quer provar continuamente que Jesus ele é de fato esse cumprimento das promessas do Antigo Testamento, né? Isso explica também pelo contexto, né, a quem ele se dirige. Ele estava se dirigindo ali, sobretudo, ao povo judeu, né, a cristãos judeus, né, e ele quer mostrar aqui para esse povo que todas aquelas promessas que eles já conheciam, né, que eles estavam esperando, elas estavam se cumprindo, elas tinham se cumprido ali em Jesus. Em terceiro lugar, nós temos a estrutura literária de Mateus. Nós vimos no domingo passado também que os evangelhos, né, apesar de quando nós pensamos sobre a mensagem em si, né, nós entendemos que há apenas um evangelho, que há apenas uma mensagem, né, mas o evangelho ele também é caracterizado aí como uma obra literária, né? Eu comentei ali que os evangelhos eles foram chamados assim, né, não só pela sua mensagem, né, mas também por conta da forma como era apresentado ali todo o conteúdo, né? Apesar de os evangelhos terem muitas características de uma biografia, né? Eles falam da vida de Jesus, né? E sobretudo da biografia greco-romana, que era um pouco diferente da biografia como nós entendemos hoje, né? Ela tinha como propósito ali reforçar ou contar acerca do caráter de alguém, de seus feitos, né? Mas por mais que os evangelhos eles compartilhem dessas características da literatura greco-romana, ou da biografia greco-romana, né, os evangelhos eles foram definidos aí como um gênero literário único, né, exclusivo, porque eles não trazem só informação, né, mas os evangelhos também trazem ensinamentos, né, e como nós vimos ali no domingo passado também, eles têm um propósito, né, que não é só de nos trazer uma série de informações sobre Jesus, né, mas também e sobretudo de trazer transformação para nossas vidas. Então, pensando aqui agora, né, no Evangelho de Mateus, com relação à sua estrutura literária, a estrutura mais aceita é a que é organizada em torno de 5 grandes blocos de ensinamentos. São chamados de 5 discursos. E cada um desses discursos, ele é encerrado por uma frase ali característica, né? Mateus vai sempre encerrar esses discursos dizendo que aconteceu, que tendo Jesus concluído essas palavras, né? Então, se você for olhar também, né, nós não vamos ver aqui, né? Mas se você for olhar depois, né, na leitura do Evangelho de Mateus, ele vai encerrar essas sessões trazendo essa mesma frase, né? E aconteceu que, tendo Jesus concluído essas palavras. Então, essa é a estrutura que é mais aceita, né? De que o Evangelho de Mateus, né, olhando para ele como um todo, ele é dividido nesses 5 grandes discursos, 5 partes aí específicas que vão trazer
assuntos, né, diferentes. E também um outro ponto sobre a estrutura literária é que Mateus ele frequentemente organiza um material em estruturas triádicas ou em grupos de 3, como por exemplo lá nas parábolas do reino, no capítulo 13. Então essa é uma outra característica aí do Evangelho de Mateus e do estilo literário. E, de novo, né, Mateus ele organiza o Evangelho com uma intenção teológica por trás, né? Os Evangelhos, pensando de uma forma geral, eles, como eu falei já, eles não servem só para transmitir informações, né, mas para trazer essa transformação de vida, né, para nós, para gerar fé, né, em outras palavras, e até mesmo a forma como Mateus organiza aqui o Evangelho também tem algo a contar para nós, né, com uma intenção teológica por trás. E há essa clara estrutura aí dos 5 grandes discursos, e nós poderíamos trazer uma relação aqui, por exemplo, com os 5 livros de Moisés, ou com a Torá. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, mas uma das formas, um dos nomes que é dado aqui por Mateus para se referir a Jesus é de que ele é o novo Moisés. Então, se nós fizermos essa relação aí também, esses 5 discursos, eles podem indicar aí esses 5 livros de Moisés e como Jesus ele é esse novo Moisés, aquele que traz essa libertação, né, definitiva e eterna. E aí vai ter tem uma tabela aí só para ficar mais claro, né, mas que nós temos, em primeiro lugar, trazendo essa divisão aí literária do Evangelho, o prólogo, né, que vai contar acerca do nascimento e revelação do rei, né, de Mateus capítulo 1 até o capítulo 4. O primeiro discurso, que é basicamente o Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7, né, que trata ali da vida no reino, né, de novo essa ênfase de Mateus no reino de Deus. O segundo discurso vai falar sobre o envio dos discípulos, lá em Mateus 10, né, que caracteriza aí a missão. O terceiro discurso diz respeito às parábolas do reino, lá em Mateus 13, né, que vai mostrar para nós acerca da natureza do reino de Deus. O quarto discurso tem como conteúdo e o assunto a ética da comunidade do reino, em Mateus 18, né, que vai tratar mais especificamente da igreja, né, da disciplina. E o quinto discurso, né, que trata ali do juízo e do fim dos tempos, lá em Mateus 24 e 25. E por fim o clímax aí do Evangelho, né, que vai trazer para nós o relato da morte e ressurreição de Jesus, lá em Mateus 26 até o 28. Então, essa é a estrutura que é mais aceita, né, pensando aqui na organização do Evangelho de Mateus, né, essa divisão aí dos 5 discursos. Ficou claro aqui esse ponto? Alguma dúvida? Sim, a mensagem que vai trazer ali também nessa ideia de que da segunda vinda de Jesus, né, então nós vemos aí não só nesse Evangelho, mas nos outros Evangelhos também relatos ali, até mesmo fala de Jesus que são de certa forma ali proféticas, né, nesse sentido de profetizar de fato algo que vai acontecer, né, mas o livro, né, pensando no gênero literário como um todo, ele não tem essa ênfase principal de ser uma profecia, como por exemplo é Apocalipse, mas ele vai trazer ali mensagens também que são proféticas, né, esse anúncio aí do fim dos tempos, né, da vinda de Jesus. Mais alguém? Já havia acontecido, Jesus já falava do que aconteceria futuramente, que é esses 2 capítulos aí. Pode falar. Então, senão vamos seguir. O ponto 4, nós temos aí a grande mensagem do Evangelho de Mateus. Né? E logo em primeiro lugar, aí o reino dos céus, né? Essa expressão, o reino dos céus, ela vai aparecer 32 vezes em Mateus, né? Ou seja, mais do que em qualquer outro evangelho. Né? De novo, então a forma como ele apresenta aqui essa mensagem, né? Essa boa nova, a linguagem que ele usa, as expressões que ele traz, ela quer enfatizar algo. Né? Como eu falei logo no início, há uma forte ênfase aqui de Mateus em trazer essa ideia, né, de Jesus como um rei, né, da mensagem do reino, né, desse reino que já foi inaugurado em Jesus. Né? Então, a grande mensagem aí do Evangelho, ela abrange o reinado, né, de Jesus, né, o Messias, e o que isso implica para o povo de Deus, né, para a igreja, para nós hoje. Né? Em primeiro lugar, nós vemos, como eu já comentei aqui agora, acerca do reino inaugurado. Né? O Evangelho de Mateus aqui, ele estabelece que esse reino escatológico prometido, ele
já está acontecendo, né? Ele já foi inaugurado, né? Sendo inaugurado ali pela vida, morte, ressurreição e ressurreição de Jesus, né? Então esse reino vindouro, ele, na verdade, ele já se iniciou, né? Em segundo lugar, nós vemos também, né, acerca com relação ao cumprimento das promessas, né? Que Jesus ele é o cumprimento de todas essas expectativas do Antigo Testamento, né? Como nós vimos aqui, né, algumas citações de cumprimento que pontuam, né, toda a narrativa de Mateus. Mateus ali, ele vai trazer uma série de relações, né? Ele vai citar passagens já de textos do Antigo Testamento para mostrar que Jesus ele é o cumprimento, né, de fato, de todas essas profecias do Antigo Testamento. E não só isso, mas também, né, com relação a essa grande mensagem, né, ela também é um chamado à obediência, né, a submissão e essa autoridade de Jesus, né, aos seus ensinamentos, né, especialmente ali nós vemos o Sermão da Montanha, ela é a condição sobre a qual os crentes eles se tornam esse verdadeiro povo de Deus. Abre a sua Bíblia aí em Mateus 4, tem um outro texto aí, um texto bem pequeno, Mateus 4, verso 17. Quem encontrar aí pode ler. Então, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aqui nós vemos essa ênfase, né, de Mateus, né, não só acerca do reino de Deus, né, mas do requisito, né, para que nós possamos então nos tornar parte do seu povo, né, podemos desfrutar desse reinado que é por meio do arrependimento. Então, também por meio dessa mensagem aqui do reino apresentada por Mateus, nós somos chamados ao arrependimento, né, chamados à obediência a esse rei soberano. Portanto, aí vai ter uma outra tabela aí no esboço. Nós vemos, né, fazendo um resumo, que o reino de Deus ele é presente, ou seja, Cristo ele reina agora, né, o seu reinado ele já foi inaugurado. O reino ele também é progressivo, ou seja, ele cresce, né, ao longo da história. E por fim, né, o reino de Deus também é futuro, ele será plenamente manifestado, né, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, né? Então, em resumo, né, pensando aqui na mensagem do reino, que é um dos focos centrais aqui de Mateus em seu evangelho, né, são essas três características, né? O reino de Deus ele é presente, ele já foi inaugurado, ele é progressivo e ele é futuro, ou seja, ele será plenamente manifestado. Pensando agora aqui sobre os retratos teológicos de Cristo em Mateus, ou como Mateus ele vai, que nomes Mateus vai dar aqui para se dirigir, né, a falar acerca de Jesus. Jesus ele é caracterizado aqui, né, é retratado como sendo, por exemplo, em primeiro lugar, o filho de Davi, né, e tem algumas referências aí no livro de Mateus, né, mas basicamente Jesus sendo apresentado como esse rei prometido. Eu acho que até não sei se foi o Wellington comentou domingo passado, né, mas se nós pensamos, por exemplo, até mesmo como que chama? Nas genealogias, né, elas têm um propósito específico ali, né? Então, pensando nisso aqui, né, Jesus ele é caracterizado aqui em alguns momentos como sendo filho de Davi, né, dessa linhagem real, né, também que traz que reforça essa ideia, né, de que Jesus é um rei, né, mas não um rei como as pessoas esperavam, né, na época. Outro nome aqui, outro título que é dado a Jesus também é como sendo filho do homem, né, representando aqui a autoridade eterna dele. Tem alguns textos também. Outro título que é dado também é que Jesus ele é o Filho de Deus, né, reforçando aqui a sua divindade real. Outro ainda é que Jesus ele é Emanuel, né, que significa Deus presente. E ainda um outro também, né, que eu comentei anteriormente, Jesus, outro título dado a Cristo aqui é que ele é o novo Moisés, né, reforçando essa ideia de que ele é um legislador e um libertador, né, que ia libertar o povo, né, não da forma como Moisés ali, né, como foi naquele momento, né, mas que Cristo nos traria essa liberdade eterna. Assim. Então, basicamente, né, pensando aqui sobre esses títulos, né, esses retratos teológicos de Cristo em Mateus, são esses aqui. Né, e, de novo, cada um deles reforça a mensagem que Mateus quer passar ao público ali a quem ele se dirige, né, por meio aqui desse evangelho, né, desse livro. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Outro ponto aqui diz respeito a Mateus e a teologia bíblica. Né? E nós
temos, como eu já comentei, uma série de promessas do Antigo Testamento que Mateus ele vai retratar, que elas vai trazer citações, né, de passagens do Antigo Testamento com o fim de reforçar essa ideia de que Jesus ele é o cumprimento das promessas. Por exemplo, a promessa do rei nascido em Belém, lá de Malaquias 5:2, ela é retratada em Mateus 2, de 1 a 6. Ou a promessa da libertação do Egito, de Êxodo 12, vai estar lá em Mateus 2:15. O matrimônio com o povo de Deus, né, de Oséias 2:19, vai estar lá em Mateus 9:15. A promessa de luz aos gentios, de Isaías 9, vai estar lá em Mateus 4. A promessa do servo sofredor, de Isaías 42, vai estar lá em Mateus 12. E a promessa do novo êxodo, de Isaías 40, vai estar lá em Mateus 3. Então nós vemos aqui como toda a Escritura, né, no Antigo Testamento, eles apontam para Jesus. E Mateus ele mostra, ele mostra Jesus como esse novo Israel, né, como Jesus como ele é apresentado, como esse novo Israel revivendo a história do povo e cumprindo de forma perfeita, né? Por isso que Mateus ele traz essa série de promessas aqui que foram feitas, né, de profecias também, né, do Antigo Testamento e que agora elas estão se cumprindo em Jesus. Sétimo ponto aqui, diz respeito ao papel da igreja em Mateus, né? E Mateus ele é o único evangelho que vai usar a palavra eclesia, né, ou igreja, enfatizando essa comunidade, né, essa nova comunidade que há por meio de Cristo, né, que é uma informação importante para nós pensarmos, né? Mateus ele é o único evangelho que traz essa palavra, né, eclesia. E alguns pontos aqui pensando sobre isso, né, primeiro, fundamento e disciplina, né? Mateus ele registra ali uma declaração de Jesus sobre o fundamento da igreja. Inclusive você pode abrir em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vai falar: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Né? Então, ele traz aí essa palavra, né? Eclesia, né? Igreja. E também ele vai fornecer as diretrizes para a disciplina e para o perdão dentro da comunidade cristã, lá no capítulo 18, né? Em Mateus 18, nos versos 15 até o 20. O texto vai dizer assim: "Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles." Então Mateus ele traz também a nós esses fundamentos, né, as diretrizes para como deve acontecer a disciplina e o perdão na igreja. Um outro ponto ainda diz respeito ao povo de Deus, né? A igreja ela é vista aqui como esse locus, né, do povo de Deus, né, que dá essa identidade do povo de Deus, ela está inserida na igreja, né? E o Evangelho instrui sobre como essa nova comunidade ela deve viver, né, em contraste com a hipocrisia ou legalismo, que inclusive Mateus ele vai tratar lá no capítulo 6 do seu Evangelho. Então, é uma outra informação e outro ponto aqui para nós pensarmos, né, enquanto igreja, né, no que diz respeito à mensagem do Evangelho de Mateus. Né? Primeiro que nós temos esse fundamento para a disciplina, né, no que diz respeito à disciplina, ao perdão, como ele deve acontecer, e aqui também como a igreja ela é o que caracteriza, né, é a comunidade que dá essa característica aí ao povo de Deus. Né? O povo de Deus ele está inserido, né, ele se reúne, e essa união, né, do povo de Deus ela é entendida como sendo a igreja. Em outro ponto ainda é no que diz respeito à missão da igreja, né? O texto que nós já vimos aqui um pouco antes também, né, que o evangelho ele culmina ali com a grande comissão, lá em Mateus 28, de 18 a 20, que vai definir o mandato universal da igreja, né, que é o mandato de fazer discípulos de todas as nações. Então, pensando aqui no papel da igreja,
em como nós, o que o Evangelho de Mateus pode nos ensinar como igreja, são esses pontos aqui, né? E, resumindo, basicamente, uma igreja saudável é aquela que é submissa a esse rei, né, soberano que é Jesus, e centrada no seu ensino, né? Na própria Escritura, né, no próprio Evangelho aqui, por exemplo, nós temos as diretrizes, né, sobre como nós devemos viver como igreja, né, no caso aqui mais específico, com relação à disciplina e ao perdão. Um outro ponto ainda aqui é a conexão com a igreja em plantação, né? Só para não passar aqui, Gustavo, abrir um parênteses aqui, não é necessariamente uma questão do panorama, mas até lembrando sobre hoje ser o dia da Bíblia, da importância, né, do estudo correto das Escrituras, quantas vezes nós já vimos o mau uso de Mateus 18:20, né? A gente está vendo aqui, quando o Gustavo lê o texto maior, a gente está vendo que se trata de disciplina. E aí, muitas vezes, o versículo 20 ele é usado para falar de ajuntamento, né? Da comunhão, de estar junto, seja no culto, seja naquele grupo, onde quer que seja. Então, a importância, irmão, da gente estudar a palavra de Deus, para quando a gente ouvir uma coisa que esteja em desacordo com a palavra de Deus, que o nosso ouvido doa. Não ouça uma coisa, essa é a nossa expectativa, minha, pelo menos, como pastor dessa igreja, que quando você ouvir algo que está em desacordo com a palavra de Deus, seu ouvido doa. Então você diz assim, mas não é isso que o texto está dizendo, esse não é o assunto da palavra. Então, também por isso a gente traz os panoramas, não vai ser o único, né? Vão vir outros panoramas por aí, mas a ideia é a gente entender essa mensagem maior, e entendendo a mensagem maior, quando a gente for vendo as mensagens menores, a gente vai compreendendo porque aquilo está sendo tratado ali naquele livro dentro dessa ideia maior, que é o panorama, vamos dizer assim. Exatamente. É a importância, né, do porquê que nós estamos vendo isso aqui, né, porquê que nós estamos vendo esse panorama. É porque isso nos ajuda a entender, né, textos específicos, né, mas nós precisamos primeiro entender a mensagem geral, né, a mensagem central, olhar para o texto como um todo, né, e depois, né, entender o que aquele texto em específico está de fato querendo dizer, para evitar essas interpretações erradas aí. Eu estava lembrando que eu já ouvi muito também esse texto sendo usado, né, de forma errada, né, no contexto errado. Às vezes, quando tinha alguma reunião, alguma atividade da igreja, a pessoa via ali que tinha pouquinha gente, né, 2 pessoas, 3, aí falava esse texto, né, mas quando a gente entende a ideia geral, né, do texto, né, do livro como um todo, a gente consegue interpretar, né, o texto de forma correta também. Mas, por fim, alguém quer acrescentar ainda alguma outra coisa? Por fim, nós vamos ver uma conexão com a igreja em plantação, algumas aplicações para nós aqui, para o nosso caso. E vai ter uma tabela aí, mas, por exemplo, nós vemos que Mateus ensina que o reino cresce apesar das adversidades, lá em Mateus 13. Né? Uma aplicação para nós aí seria que a igreja fiel, ela prospera mesmo com a oposição. Uma outra coisa que Mateus ensina é que Jesus tem toda a autoridade, Mateus 28:18. A aplicação para nós, quem sabe aqui seria que a base da missão ela não é estratégia, né, mas Cristo. Né, que nós podemos até elaborar estratégias e essas estratégias elas podem ter resultados, mas se essa base, né, essa autoridade não estiver em Cristo, se nós não estivermos firmados em Cristo, né, talvez nós até tenhamos sucesso, digamos assim, numa perspectiva humana, né, mas pensando na missão nós estamos falhando ainda, né, porque a missão, pensando na missão, né, Jesus ele tem toda essa autoridade. Outro ponto aqui, Mateus ensina que o reino é discipulado, né, e a aplicação para nós seria que construir discípulos antes de construir a estrutura. Né, e um outro ponto aqui importante, né, não que a estrutura ela não tenha, né, seu valor, sua importância, ela tem, mas ela não pode em nenhum momento estar em oposição acima, né, dessa nossa missão, né, principal, que é de fazer discípulos. Né. O chamado que nós vemos lá em Mateus 28 é esse, né, de fazer discípulos. Então, um outro ponto importante é esse aqui. Né? E, por fim,
Mateus vai ensinar que a identidade ela precede a atividade. Uma aplicação para nós seria que nós somos antes de nós fazermos. Entendemos a nossa identidade em Cristo, né, antes de fazermos qualquer coisa em a nossa vida, entendendo, né, estando firmados em Cristo, né, tendo a nossa identidade em Cristo, nós então somos chamados ao cumprimento da missão. Né. Mas para concluir, né, basicamente Mateus ele nos apresenta aqui Jesus como esse rei prometido, né, que veio para cumprir todas as alianças, né, para estabelecer o reino de Deus. Né. Nós vimos que esse reino ele já foi estabelecido, já foi inaugurado na vinda de Jesus, na sua morte e ressurreição, que esse reino é progressivo e que esse reino ele vai atingir, né, a sua plenitude na volta do Senhor. Então, estabelecer o reino de Deus sobre todos os povos, chamando a sua igreja ao discipulado, à santidade e à missão. Então, todos esses pontos aqui são aplicações para a nossa vida, né? Quando nós olhamos aqui toda a mensagem central, né, olhando o Evangelho como um todo, né, tendo essa perspectiva geral, nós somos chamados como igreja, né, ao discipulado, à santidade, à missão. E basicamente é isso. Alguém tem algo a acrescentar? Alguma questão, dúvida? Se não, de novo, aí tem algumas perguntas, né, a gente pode se dividir em trios, quem sabe, e a gente vai ter um tempinho aí para discussão. Depois a gente ora para encerrar.